Olá, amados. A paz, tudo bom? Eu quero falar hoje sobre teologia e revelação. Será que para eu ser um bom teólogo eu tenho que fazer teologia? Ou será que não? Eu reconheço de fato que você estudar teologia vai sim te ajudar bastante no seu conhecimento, para você interpretar textos. Isso te ajuda sim. No mundo acadêmico abre portas para que você possa estar ensinando, ministrando ali o ensino. Mas este não é o fundamental. O fundamental não é ser um teólogo. O fundamental é que você medite nas Escrituras. Você meditando nas Escrituras, e eu posso dizer isso para você seguramente, que de 100% do conhecimento que você tem, 80% é fruto da sua meditação na palavra e busca na sabedoria de Deus pelo Espírito Santo. E 20% é daquilo que você estuda em livros, entre outras coisas. Se você for abrir lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 25, o texto está aí, diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então, Deus tem mistérios, tá? Que foi revelado apenas para os pequeninos. E você me pergunta, então os instruídos e os sábios não vão saber? Não é isso. Independente se ele é instruído ou sábio, se ele for pequenino de coração, ele vai receber. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: não é a sabedoria humana ou a instrução humana que vai te levar à verdadeira sabedoria e instrução divina. Mas em você ser pequeno, você vai receber a verdadeira sabedoria e a verdadeira instrução. Um bom mestre, ele não necessariamente precisa ser um bom teólogo, no sentido de letra, no sentido de uma busca acadêmica. Isso ajuda? Ajuda. Com certeza, eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas isso, como eu informei, não é o principal. Porque se for assim, aqueles que não são os sábios da sinagoga, aqueles que não têm condições financeiras para poder entrar numa boa faculdade de teologia, será que elas ficarão à mercê desses homens que ensinam a palavra? Pela minha própria vida, irmãos, eu aprendi as Escrituras lendo sozinho. Eu queria por muito tempo fazer faculdade de teologia, mas eu me lembro que eu não fiz porque eu não tinha condições financeiras para isso. Então eu tive que aprender metendo a cara, estudando mesmo. Foram horas e horas, madrugadas e madrugadas, colocando diversas versões de Bíblias ali do lado e estudando, porque eu não tinha condições de poder ter acesso a livros e também a fazer uma faculdade de teologia. Tá? Se você for abrir comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Mais uma vez, essa sabedoria dos sábios e a inteligência dos instruídos são justamente aquelas pessoas que se estribam na sua própria sabedoria, que confiam na sua própria instrução acadêmica. O livro, a Bíblia, as Escrituras, ela não é um livro comum, gente. Apesar de ter informações ali que você pode ler, e comparar com a história e tudo mais, mas o grande checkmate da Bíblia são as revelações que estão ali mediante ao Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos revela. Porque senão, qualquer pessoa pode chegar ali e ler. E aí ela vai ter esse conhecimento. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai muito mais além do que está ali escrito. Ela tem níveis de revelações que são justamente nessas revelações
que os sábios e os instruídos que confiam na sua própria sabedoria, que confiam na sua própria força, é onde eles são confundidos. O salmista Davi falou: eu conheço muito mais do que os meus mestres, porque eu medito na sua palavra. Então, conforme ele meditava na palavra de Deus, e a meditação é algo que é você e Deus ali, ó. O Espírito Santo ele vai te ensinando. É muito interessante você entender isso, porque eu vejo muita gente aí dando carteirada. Ah, eu tenho um título disso, eu fiz faculdade, não sei o quê, como que se isso, para Deus, ele fosse algo que ele ficasse assim: uau, nossa, você fez isso mesmo, você fez faculdade. Não, então esse camarada é um teólogo. Isso aí, se ele fez faculdade lá, é porque ele é bom mesmo. E não, Jesus não falou que ele ocultou essas coisas aos grandes, aos sábios, e revelou aos pequeninos. Ele revela aos pequeninos. Eu não sabia de grego, eu também não sei bulhufos de grego, eu sei pouca coisa de grego. Mas quando me deparo com alguém que conhece o grego, e eu abordo ali questões que eu acredito que foi Deus que me mostrou, e quando eu ponho à prova isso que eu estou falando, o grego ele vai confirmar aquilo que eu já tinha em mente. Porque há uma diferença entre doutrina de homem e revelação. Essa diferença está aqui. Olha só, que está lá em Lucas no capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 11 e 12. Ó. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que haveis de dizer. Ah, então não preciso meditar na palavra, então não preciso estudar porque o Espírito Santo vai ensinar ali na hora. Não. Você tem que meditar na palavra. O Espírito Santo vai te ensinar aquilo que você está meditando. Para ele poder te ensinar, você precisa meditar. Ele não vai te ensinar do nada. Não vai vir um texto na tua cabeça do nada. Você vai ler esse texto. E mesmo que você tenha alguma dúvida sobre esse texto, o Espírito Santo vai te ensinar o que está escrito naquele texto. É assim, né? Isso que está lá em João, que o Espírito Santo vai vos lembrar daquelas coisas. Então, como é que ele vai lembrar? Ele vai lembrar por quê? Porque você estudou, porque você meditou, porque você estava ali dedicando o seu tempo à meditação na palavra. Aí sim o Espírito vem, ensina, aí sim o Espírito vem e te lembra as coisas. Mediante a meditação. Aí você vê essa prova lá em Atos capítulo 6, versículo 9. Versículo 8 em diante. Estevão cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia. Olha quanta gente estava ali envolto de Estevão e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pela qual ele falava. Então eu fico observando que tem muitos teólogos que ficam subestimando a inteligência daqueles que não fazem teologia, mas ao mesmo tempo eles não conseguem resistir à sabedoria dessas pessoas. Olha o que o texto diz: levaram alguns que eram da sinagoga, né? Dos libertinos, sireneus, alexandrinos, Sicília, Ásia. E eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Era muita coisa que o Espírito Santo estava revelando ali para ele. Eles não podiam resistir. O que eles fizeram? Ad hominem. Começaram a blasfemar dele, a inventar mentiras e a falar mal dele. É errado você estudar outros livros? É errado você pegar livros que pode ser um apêndice para você? Não. Não é errado. Mas o principal ali é a palavra. Eu, por exemplo, gosto muito de estudar a história da igreja, gosto muito de estudar os pais da igreja, mas eu não faço deles a minha espinha dorsal da fé. Eu uso eles quando necessário, quando alguém chega para dizer: ah, mas essa doutrina que nós temos aqui é velha. Não, não é, essa doutrina aqui é nova, porque os antigos não pregavam assim. Aí eu tenho que partir para a história. Mas quando
o debate ele é só na Bíblia, eu prefiro mil vezes mais ser só na Bíblia. Prefiro 1000 vezes mais. Mas tem gente que não, que prefere usar os pensadores, né, os grandes teólogos da Reforma, o que eles pensavam. Aí a gente parte para aquele campo, mas na Bíblia, eu prefiro ficar 100% na Bíblia. E lá em 2 Timóteo, você vai ver aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13 diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Então Paulo lia livros, Paulo lia diversos livros, por isso ele era um homem tão instruído. Mas ele diz, olha, desses livros que eu estou lendo, o principal são as Escrituras. Então não é errado você ler livros. Eu, quando estava fazendo faculdade de História, tinha na minha turma uns alunos que eram pastores, e eram pastores de teólogos liberais. Depois você pesquisa aí o que é um teólogo liberal. Não crê em milagre, não crê que Jesus nasceu de uma virgem, crê em textos como, por exemplo, Jesus deu vista ao cego ali, tal. Essa vista ao cego aqui é uma vista espiritual, ele não conseguia enxergar Jesus, passou a enxergar Jesus, né? No sentido espiritual, nascer de novo, não sei. Mas eles sempre simbolizam as coisas, né? Não existiu Adão e Eva, que daí é um símbolo. Então os pastores liberais, os teólogos liberais são muito naturalistas. Eu tive que ler livros como de José Antônio Pagola, Aproximação de Jesus Histórico, o Zelota de Reza Aslan, o de Rudolf Bultmann. Então eu tive que ler todos esses livros para poder me aproximar deles num debate. Mas são todos que precisam fazer isso? Não. Ali foi um momento que eu tive que pesquisar, que eu tive que procurar ir mais a fundo, até porque, como historiador também, eu me achei nessa necessidade. Mas eu preciso disso para poder ter revelação? Não preciso disso para poder ter revelação. A Bíblia ela é suficiente. Ela é suficiente. Então não é um título de teólogo que vai fazer de você um ótimo teólogo. Mas você, sendo um filho de Deus que medita na palavra dia e noite, ama a palavra de Deus e se sujeita à palavra de Deus, você vai se tornar um bom teólogo. Um bom teólogo mesmo. Você estudar um livro de teologia aqui, outro livro de teologia ali, ajuda alguma coisa aqui, ajuda alguma outra coisa ali, pode até atrapalhar em algumas outras vezes, que pode deixar mais cético do que cristão, porque você pode pensar, existem 30 visões, então escolhe uma aí, no texto ela me linguê. Né? Então isso pode até te fazer mal. Mas quando você para e medita e estuda a palavra de Deus com esmero, com dedicação, né, com zelo, né, aí sim, aí aquilo que está escrito lá, que nós lemos em Mateus 11:25, que Deus ele revela as coisas para você, não se preocupe, você vai te ensinar, o Espírito Santo vai te ensinar as coisas ali na hora. Aí sim é um bom sinal de que você está caminhando. Não fica preocupado. Não estou desprezando aqui o curso de teologia, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que o curso de teologia não é aquilo que abre a porta para a revelação, até porque muitos nem creem nisso. O curso de teologia não abre a porta para a revelação. O curso de teologia abre a porta para conhecimentos humanos, tá? Para aquilo que você pode estudar na linha humana. Agora, aquilo que você aprende no teu quarto, no teu aposento, meditando na palavra com Deus, isso sim é o que vai te levar a uma dimensão espiritual maior. Porque enquanto a gente ficar lendo a Bíblia de um lado e um livro de teologia de um autor do outro, você vai pensar com a mente do outro. Dificilmente você vai conseguir pensar de uma outra forma. Né? É assim ou não é? Você só consegue ler a Bíblia com aquele viés ali. Agora, quando você se livra de tudo, eu vou ler conforme está aqui. Né? Esquece tudo que os outros falam e passa a ler conforme está na Bíblia, você vai ver só a diferença. Agora,
você tem sim que estudar a cultura da época, isso é importantíssimo. O contexto histórico, isso é importantíssimo. Por isso que você tem que acompanhar, junto com o seu pergaminho, também os livros. Tá? E eu gosto muito de ler isso também. Tem diversos livros de cultura da época, isso te ajuda bastante. Tá? Isso te ajuda. Mas a revelação, ela existe, ela vem independente se você fez curso de teologia ou não. Porque não é porque você não tem condições financeiras de fazer um curso de teologia que o Espírito Santo vai ficar impedido de revelar para você. Agora, uma outra coisa também é verdade. Se você meditar na palavra, tá? E junto com isso também estudar o que os outros ensinam, você vai estar mais apto a poder defender a sua fé. Porque você conhece o outro lado. Você sabe, você pensa como ele pensa. Se você já sabe como ele pensa, você já pode antecipar as perguntas deles e as dúvidas dele, porque você já está pensando como ele está pensando. Então você vai estar com um pé sempre na frente, né? Você vai estar sempre um passo à frente. Agora, quando algo é novidade, pode ser que você precise aí, né, de um tempo para poder estudar o que ele falou, até que você alcance aquela novidade que ele trouxe para você. Então você estudar o que os outros também ensinam não é ruim. Tá? Ele também pode te ajudar, uma escada que te dê mais corpo para que você possa entender. Você vê que Paulo ele conhecia de tudo um pouco. Né? Ele sabia um pouquinho do que pregava aqui, do que os outros pregavam ali, né? Então ele sabia como ajeitar os argumentos, né? Porque ele tinha esse conhecimento. Isso é importante. Mas o fato dele saber isso não significa que foi por causa disso que Deus revelou para ele. Isso deu mais corpo para que ele pudesse defender a fé e criar mais argumentos. Agora, isso não significa que se ele não tivesse esse conhecimento, o Espírito Santo não iria revelar para ele. Não, negativo. O Espírito Santo revela, independente disso ou não. Mas agora, quando você junta a revelação, o pergaminho com os livros, né, faz uma equação bem interessante. Você consegue fazer uma abordagem muito mais ampla do que simplesmente falar aquilo que você leu. Então, se você, por exemplo, ler a parábola das 10 virgens, né, Deus pode te dar uma revelação. Mas se você conhecer o contexto histórico dessa parábola das 10 virgens, essa revelação pode dar uma amplidão de visão para você. Ela amplia a visão para você. Então você tem mais argumentos, você conhece mais. E conhecer o contexto histórico judaico é muito importante por causa disso. A teologia, ou os livros que você vê, ela é um apêndice da revelação dada pelo Espírito Santo na meditação da palavra. Lembra que revelação não é vir uma nova escritura. Revelação é algo que o Espírito Santo te ensina mediante aquilo que você está lendo. Tá? Então, quando você tem essa revelação e quando você tem esse ensino, que o Espírito Santo ele te lembra, tá? E você acopla isso a uma leitura de um livro, né? Ou um curso de teologia, beleza. Né? Você mantém o que Deus está falando para você. Agora, quando você exalta a teologia, exalta a doutrina em detrimento da revelação, aquilo que o Espírito Santo te ensina, aí, meu irmão, é muito perigoso. É perigoso porque você pode estar substituindo, né, o poder de Deus pela sabedoria humana. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.